E já chega a 125 o número de casos confirmados da variante Delta do novo coronavírus no Brasil. Pelo menos 9 estados já registram a cepa originária da Índia, sendo o Rio de Janeiro com maior número de infecções até agora. Então a gente vai entender melhor o que significa o avanço dessa variante e como ela pode influenciar os caminhos da pandemia com a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo. Doutora Margarete, é um prazer falar com a senhora ao vivo mais uma vez. Seja muito bem-vinda aqui ao Novo Dia nesta quarta-feira. Eu queria saber se essa variante ela pode jogar um balde de água fria nos avanços que a gente tem acompanhado em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, por meio da vacinação. Bom dia, obrigada por estar aqui mais uma vez com vocês. Olha, é sempre a ocorrência de variantes é esperada, nós sabemos disso, né? Não é muito surpreendente que a variante Delta tenha entrado no Brasil e que haja uma transmissão, como nós denominamos, uma transmissão sustentada. Até o momento, nós conseguimos rastrear os casos, onde eles entraram, o primeiro caso no Maranhão, os casos de várias fontes no Rio de Janeiro, tem grupos trabalhando nisso de maneira muito séria, e o que nós vemos no Rio de Janeiro é que havia menos de 1% até cerca de um mês atrás, e hoje já representa aproximadamente 15%, 16% dos casos detectados no Rio de Janeiro. Então, nós estamos fazendo vigilância genômica, né, o grupo coordenado pela professora Ana Tereza Vasconcelos, tem trabalhado, submeteu o trabalho para publicação agora recentemente. Então, sem dúvida nenhuma, eu não diria um balde de água fria, tendo em vista que nós esperamos que as variantes ocorram, quanto mais a transmissão comunitária se mantém alta, como é o caso do Brasil. Então, eu diria que esta detecção exige, primeiro, que nós estimulemos e investamos muito na vigilância genômica, que façamos a genotipagem desses casos na maior proporção possível, lembrando que o Brasil ainda faz muito pouco, menos de 1% de todos os casos, que nós investamos na vacinação, ou seja, nós temos que manter uma taxa de vacinação, sobretudo da população mais jovem, e, em última análise, não menos importante, que a sociedade entenda que medidas de proteção individual e coletiva ainda são absolutamente importantes. Então, uso de máscaras adequadas, evitar aglomerações, né? Fiscalização nos transportes coletivos, que nós temos visto transportes coletivos absolutamente lotados em áreas urbanas. Então, essas são medidas coletivas que ainda são muito importantes, apesar do tempo longo desse período epidêmico. Só uma dúvida em relação ao que a senhora explicou. O fato de nós termos a variante P1, aquela originária ali de Manaus, descoberta primeiro em Manaus, como a permanente ou a principal aqui no país, evita ou faz com que diminuam os casos da variante originária da Índia, doutora? Não, existe algo que nós denominamos uma competição biológica. A variante Gama, que é a variante brasileira, ela é muito forte biologicamente e muito predominante. Ela já representa mais de 90% dos casos no Brasil. Então, isso, de certa maneira, cria uma barreira, né, se nós pudéssemos chamar assim, biológica para a entrada da variante Delta. Até o momento, né, existe essa competição, digamos, mas nada nos assegura que a variante Delta não possa se tornar predominante no Brasil. E a nossa expectativa é de que as vacinas que nós estamos utilizando aqui protejam. Mas nós sabemos, por outro lado, também que as vacinas elas perdem um pouco na sua capacidade de proteção quanto mais ocorrem variantes. E é por isso que essa vigilância epidemiológica e genômica é absolutamente fundamental. Então, assim, Não, é justamente, desculpa, eu achei que a senhora tivesse encerrado, perdão, é nesse ponto que eu quero entrar com a senhora. Eu tenho recebido muitas mensagens, porque a gente tem muito acesso à informação aqui, de pessoas, olha, tomei tal vacina, estou protegido contra a variante Delta, não, eu tomei essa, e aí, eu posso ficar tranquilo com a variante Delta? As vacinas, doutora, até para a senhora complementar, elas protegem, né? De que forma que funciona a proteção das vacinas que nós temos hoje disponíveis aqui no Brasil? Coronavac, a vacina da Fiocruz, a Janssen, a Pfizer. Todas as vacinas protegem contra todas as variantes. Esse é o fato que nós temos observado. O quanto protege, se protege igual
ou se perde um pouco, isso tudo será determinado quanto mais nós estamos estudando, fazendo vigilância genômica e determinando individual e coletivamente essas taxas de proteção. Mas, sem dúvida nenhuma, né, para a opinião pública saber e ter segurança, tranquilidade, quanto mais vacinado nós estivermos, mais nós estamos protegidos contra as variantes que hoje circulam entre nós, a variante Gama, que é predominante, quanto a variante Delta, que parece já estar presente, né, em vários, quer dizer, comprovadamente já presente em vários estados do Brasil e parece estar ganhando um terreno de disseminação, uma vez que nós sabemos que ela é pelo menos 2 vezes mais contaminante do que a variante original. Doutora Margarete, pela experiência que a senhora tem de vida e também de estudos, o que vai acontecer a partir do momento em que essa vacinação começar a aumentar? Nós vamos ter variantes ainda, mas elas vão atingir menos pessoas. Vai ser como acontece com outras doenças, como, por exemplo, a gripe ou a gripe H1N1. O que a gente pode esperar a partir de outras epidemias e pandemias que já enfrentamos? Bom, primeiro nós temos que pensar que essa não será a última epidemia das nossas vidas, né? Possivelmente não. Né? Nós esperamos que outras epidemias possam ocorrer, era esperado. O mundo todo esperava uma nova epidemia de influenza e nós fomos surpreendidos por uma epidemia de coronavírus. Então, assim, pode haver outras, não há dúvida nenhuma. O mundo tem que estar preparado, mostrando a mesma capacidade extraordinária de produção e de criação, concebendo vacinas num tempo recorde, em menos de um ano, testando com estudos de grande qualidade. Então, assim, a epidemia da Covid-19 mostrou uma enorme capacidade de resposta. Porém, mostrou também outro lado, digamos, o lado negro da força, né? Como eu diria, porque mostrou a enorme desigualdade do mundo, a iniquidade no acesso às vacinas, né? Se nós olharmos hoje, nós não conseguiremos vacinar nem 1/3 da população mundial ao longo de 2021. Então, assim, tudo isso revela que as epidemias trazem também uma realidade demográfica e social muito grave do mundo, sobretudo no que se diz respeito às desigualdades. Mas nós precisamos, nesse momento, em última análise, que todos entendamos que é preciso que a cobertura vacinal se dê de maneira, hoje, como ela já se acelerou, ela hoje já alcança em vários dias 2 milhões de vacinados no Brasil, que é absolutamente fundamental que seja mantido e que nós cheguemos a cobrir as populações mais jovens, que são aquelas que se mobilizam mais do ponto de vista social e que, portanto, são mais responsáveis pela transmissão. A senhora citou agora há pouco que a eficácia de vacinas pode diminuir com variantes. Isso indicaria que estamos num caminho de doses de reforço, que de fato esses estudos podem se confirmar para que tomamos reforços anuais ou que todas as vacinas tenham, ou a maioria delas, um reforço para a população, doutora Margarete? Há 2 questões que se colocam nessa resposta. Primeiro, a utilização de vacinas heterólogas, né? Isso hoje está na ordem do dia, né? O que quer dizer isso? Né? São vacinas diferentes fazendo primeira e segunda doses. Então, hoje há estudos com 2 doses AstraZeneca comparado com uma dose AstraZeneca-Pfizer. Esses estudos começam a ser publicados agora, né? Já tem estudos em pré-print, como nós chamamos, mostrando. Então, o universo de uso das vacinas heterólogas é um fato. Né? Nós precisamos responder se nós conseguiremos aumentar a taxa de proteção associando vacinas de plataformas diferentes. Então, essa é a primeira resposta que precisa ser dada. A segunda é quanto tempo de proteção a doença confere. Nós já sabemos que a doença confere uma proteção, a rigor, mais curta do que as vacinas, né? E o quanto nós podemos estimular essa proteção com a cobertura vacinal. Quanto tempo depois de nós vacinados hoje precisaremos ser revacinados? Essa resposta não está dada. Né? A impressão que nós temos é que sim, que precisará ser feito um reforço vacinal. Será uma vez só? Será necessário fazer bianualmente, anualmente? Essa resposta não está dada até o momento. Qualquer comentário neste momento que seja feito, ainda, a meu juízo, seria uma conjectura não sustentada por uma validação científica adequada.
Que a senhora falou sobre misturar vacinas, vamos falar de uma forma mais simples para quem nos acompanha, é muito curioso, ou seja, o fato das vacinas terem tecnologias diferentes, uma usando vírus inativado, outra adenovírus, a outra RNA mensageiro, isso não interferiria ou não atrapalharia o entendimento do nosso organismo para essa proteção? Não, ao contrário, né? As experiências são saudáveis e as observações primeiras feitas agora, sobretudo pelos estudos do Reino Unido, né? Há pouco, essa manhã, eu via as últimas publicações que foram colocadas em pré-print, sem dúvida nenhuma, a impressão que nós temos até o momento é que a utilização de combinação, né? Ou de mistura, como você chamou, ou de vacinas heterólogas, ou de intercambiabilidade de vacinas, tudo isso é muito saudável e parece para esse patógeno novo entre nós, parece que sim, que o prognóstico dessa utilização é bom, é positivo e que ele poderá conferir uma imunidade. Quanto ao reconhecimento pelo organismo humano, sem dúvida, né, nós estamos preparados para, desde que sejamos observados, estudados de maneira adequada quanto à segurança, que a meu juízo já está respondida, as vacinas todas são seguras, a ocorrência de efeitos adversos que obviamente têm que ser monitorados e de maneira muito explícita demonstrados, né, analisados, quanto à sua severidade, né, a taxa de ocorrência e o quão grave eles possam eventualmente ser. Ou se são efeitos adversos perfeitamente toleráveis. Nenhuma vacina é inocente, nós sabemos disso, qualquer vacina pode ter algum grau de efeito adverso, e além disso a questão da taxa de proteção, lembrando que nenhuma vacina, né, e aí é zero mesmo, dá proteção de 100%. Então nós não poderemos dizer, e eu diria que não, que mesmo a associação de plataformas diferentes de vacinas conferirá proteção de 100%. Então, isso é um entendimento que todos precisamos ter. Além do entendimento, pessoal, de que essa união de vacinas está em estudos, então, pelo amor de Deus, não vá sair tentando burlar o sistema hoje ou, né, tentando misturar vacinas, porque é preciso esperar a resposta primeiro dos cientistas e depois a adoção desses protocolos.